Olá a todos, estamos aqui em mais uma edição do Pretzel, com um convidado extremamente especial, que é o Matheus Solano, né, que é personagem nacional, personagem conhecido de todos, né, rapidamente, assim, só para contar um pouquinho, né, dessa aventura dele, que é ator e trabalha nessa área de entretenimento já há mais de 2 décadas, né. E Matheus, começou no teatro, foi, né, fazendo uma série de participações em televisão, entrou para as telenovelas e depois na Globo se consagrou em alguns personagens muito especiais. Ele fez aqueles Gêmeos, né, o Jorge e Miguel. Ele já tinha feito uma minissérie que tinha consagrado ele como Ronaldo Boscoli, na Maísa, né, na Globo, e depois ele fez um personagem que ganhou o Brasil, né, que era o Félix, super vilão, né, e aquilo abriu já caminhos que ele tinha. Ele é uma pessoa muito envolvida também com o teatro, ultimamente tem trabalhos, né, que foram o Selfie, né, o Mistério de Irma Vap, e novos projetos que estão vindo agora, Amém. e acabou de me falar que está quase começando uma nova novela, Isso. telenovela na Globo, um remake do Elas por A Elas, nova velha novela. é a nova velha novela, mas alguns são tão incríveis, são É, clássicos, isso aí. e estamos torcendo aí para o teu personagem ter essa, porque essa é a característica do Matheus. Ele entra e ele, né, faz daquele personagem mais espaçoso, maior, e Deus Xuxa. é, por qualidades dele. Conheço o Matheus de criança, literalmente, 6, né, né, 5, 6 5, anos, né. 6 anos, e menininho ali, que No vinha Leblon, no né. Leblon, que vinha na sinagoga, sempre muito doce, né. Acho que essa é uma característica sua, hã, muito clara, assim. E hoje a gente vai estar falando especificamente sobre uma questão que tem a ver muito com o Matheus. Matheus já há vários anos que ele se envolve com a questão ambiental, né, que ele tem uma preocupação com o meio ambiente, e ele vem, né, ele apresenta isso em postagens, ele está constantemente evocando uma preocupação, né, desde do trabalho em casa mesmo, de fazer compostagem, de fazer uma tentativa de você ser um ser humano, um cidadão planetário, né? E sempre achei isso muito especial, e o quanto ele se viu quase que responsabilizado a ocupar esse lugar de um ser humano com as suas responsabilidades na época que a gente está vivendo. Há pouco eu fiz uma entrevista com a mãe da Cora Ronay, a Hã. Nora, que é um personagem muito querido, e ela dizia: eu só tenho um oito-bilionésimo de responsabilidade sobre tudo que está acontecendo. Olha só. Ela tem Uma 99 situação anos, muito né. E, enfim, mas esse um oito-bilionésimo de responsabilidade talvez seja muito importante, apesar de parecer muito pequenininho. uma gota no oceano faz onda, depende da altura que ela cair, né. Se você fizer um impacto, ela pode criar onda Com e ser muito certeza. mais do que uma gota, uma simples gota parada. Porque se você está parado, é realmente, né, mas se você provoca movimento, eu acho que isso reverbera, né. Tem pessoas Primeiro de perguntar um pouco isso, um pouco esse trabalho de ser ator, né, de trabalhar com comunicação, é um trabalho de saber reverberar, é, né. é verdade. Fala um pouquinho sobre isso, assim, como, por exemplo, você pegava uma oportunidade de um personagem e você reverberava isso. Como que você, muitas vezes, conseguia ter um olhar de comunicação, né, que eu acho que para essa conversa que a gente vai ter é também muito importante. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Realmente um trabalho de reverberação, né. Eh, e eu sempre procurei nas personagens humanidade, né, e humanidade é complexidade, complexidade é identificação também, né, de quem está vendo, não vê uma coisa chapada, uma coisa muito mais né, do campo do maniqueísmo, de uma coisa mais literal, né, você se enxerga naqueles personagens, acho que isso reverbera, né.
É isso que dá intimidade que as pessoas às vezes têm comigo na rua e tal, como se me conhecessem, né, porque, eu estou partilhando das coisas que elas vivem, pensam, imaginam, prospectam e tal. Ah, eu acho que tem a ver com isso. E e é isso, eu acho. Mas Começamos você bem. quando, eh, faz, por exemplo, uma postagem sobre questões dessa área ambiental, você tem essa preocupação de não fazer isso como normalmente é feito, hã, fazendo as pessoas ficarem meio culpadas, entrarem Sim, tem, e tem muito essa preocupação, de qual é o lugar dessa cobrança, né, da gente ser diferente, da gente agir diferente, né. Como é que você toca sem ser chato, sem ser, né. Por um lado tem a frase do André Trigueiro que eu adoro usar, que é: "Eu não tenho nenhum problema de ser chamado de ecochato numa sociedade ecocida", né. uhum, Por outro lado, você precisa, na sociedade do entretenimento que a gente vive, precisa ser appealing, você precisa ter chegada, né, realmente para você convidar, né, eu acho que convidar, e ainda mais numa sociedade tão oposicionista, tão belicosa, tão ofensiva que a gente está vivendo, o lugar do convite que desarma os seus sim, 7 pedras na mão, é o ideal, né. O humor é uma ferramenta, sim, né, e não o humor da ironia, né, do uhum, sarcasmo, mas pelo contrário, né. Então, eu acho interessante, às vezes eu brigo com os meus colegas, porque acho que a gente é uma classe que devia conhecer mais a humanidade, entender mais o outro lado, ao invés de atacar tanto o outro lado, sabe. A gente faz personagens, a gente sabe que cada um tem suas motivações para ser e aham. estar no mundo do jeito que são, e que o diferente é para ser agregador, é para adicionar e não para ser uma figura de combate, né. Eh então acho que eu vou tentando agir dessa forma. As minhas ações sustentáveis aprendem com elas mesmas, né, elas são retroalimentadas pela forma mesmo. Eu Porque ser sustentável não é só separar o seu lixo e economizar água e luz, né, é a relação que você tem com o outro, né, você ser colaborativo, você ser comunitário, você ser co-participativo, né. E é um caminho longo, né, e você ter a noção de que é um caminho longo, que ele não Mas acho precisa. que esse ponto que você está abordando é fantástico, Qual? né, esse das pessoas de comunicação serem um recurso, um importante recurso para mobilização das pessoas de uma maneira diferente a esse, às vezes, ativismo mais belicoso, Uhum, né? uhum, Que eu acho que é um recurso que está faltando muito ao mundo. As pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Elas abraçam ideais e aí elas querem vender essa seu convencimento, sua visão de mundo. Eu acho isso muito curioso, né, que você, perceba na capacidade como ator e como uma pessoa de comunicação, a construção de uma possibilidade de diálogo com o outro, de fazer o outro pensar de maneira, distinta, e normalmente a classe artística, por razões muito claras e óbvias, porque o artista é um rebelde no sentido de fazer o diferente, de não uhum. estar acomodado a um padrão. Então, normalmente, a rebeldia, a capacidade de ser diferenciado é muito importante para o ator. Verdade. Mas essa capacidade realmente de não só esboçar uma coisa que fica só ideológica, mas poder realmente se comunicar com o outro é um recurso maravilhoso. Isso para várias questões humanas deveria ser mais explorado. Eu acho que são 2 lados, né, esse lado você falou que é importantíssimo, né, o ator, o artista é um transgressor, ele está aqui para mostrar o mundo de um pouquinho torto, para você ter que se movimentar para ver aquilo, para pensar de uma outra maneira. E nesse sentido ele é ofensivo, ele ataca a sua predisposição de entender aquilo e tantas outras, né. Mas isso pode ser feito com muito amor, com muito carinho, com muito humor, né, e como um convite: "Ó, vem pensar diferente comigo, e não vem aprender uma coisa que eu sei que você não sabe, você já devia saber, porque isso, porque" pronto, Aham. né. Não, exato. Ah. É.
Eu acho que esse é um elemento, assim, muito importante do que eu vejo você fazendo nessa área. Me conta, assim, teve algum momento de virada onde para você, uma experiência de vida, um momento em que essa questão, que ela é meio óbvia até para a geração que você é e para as novas gerações cada vez mais óbvia, mas teve algum momento, assim, que você se viu, engajado, recrutado por essa questão? É engraçado, você foi formulando a pergunta, eu fui pensando sobre ela, que eu estava falando da sociedade do espetáculo, né, todos nós participamos, não é porque eu estou falando dela que eu não participo dela, né, eu acho que foi a própria espetacularização, eu estou sendo muito sincero, de um assunto que é unanimidade, ninguém vai falar que não tem que ter água limpa e ar Sim. puro, ninguém vai falar que a gente não tem que salvar o planeta, né. Então eu fui atrás de alguma coisa que era unânime, né, e que portanto podia me trazer uma visibilidade que também, trazia visibilidade para o assunto. Foi em algum momento, bom, eu sempre fui criado, né, como filho da natureza, não como dono dela, né. Então a minha mãe especialmente, e isso acho que me bota já a minha vida já começou olhando para um lado muito diferente da maioria das pessoas, né, que entendem a natureza como recurso natural, como alguma coisa para ser explorada a nosso favor, como se fosse uma coisa diferente, separada da gente, né. Ah, mas a partir de um certo momento, essa coisa de que você estava falando, né, de causar onda, né, quando eu percebi que eu influenciava, né, que o que eu dizia causava onda, falei: "Caramba, eu preciso escolher uma seara", né, porque a gente pode mil coisas chegam até mim. "Pô, você pode lutar pelas crianças com esse problema, ou pelas crianças com outro problema, ou por essa questão política, ou por essa questão dos índios, ou por essa. E eu escolhi a questão ambiental, porque eu acho que é a questão das questões, sim, mas também entendi que aquilo era sucesso, sabe? Uhum. Eh, Confesso que depois olhando para trás, né, tem isso. Mas aí, a partir disso, Sim. a minha vida foi indo cada vez mais numa bola de neve, ganhando em sustentabilidade, porque quando você muda o seu olhar, ele vai trazendo a mudança. As pessoas às vezes acham que ser sustentável é um bicho de 7 cabeças, né, que você tem que, "Ai meu Deus, agora eu vou ter que mudar a minha vida toda". Não, Sim. você toma uma atitude, isso vai mudar o seu olhar, e você vai botar isso na conta das tuas atitudes no dia a dia, você vai botar o meio ambiente. E aí você vai vendo mais e mais oportunidades de ser, e aí vira mais uma vez, sociedade do espetáculo, um jogo, né, onde você Uhum. vai, né, ganhando outras formas de: "Olha que legal, agora eu economizo a luz. Olha que legal, agora eu economizo a luz e eu tenho uma gestão de água melhor na minha casa. Olha que legal, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho uma composteira, agora eu tenho isso". É uma Eh sociedade do espetáculo, ao mesmo tempo, você está falando desse uso do próprio uhum, da dimensão do espetáculo para trazer essa questão, bem, mas eu acho que é o único, recurso que a gente tem, porque a gente vive é, do outro lado toda a propaganda que chega ao contrário, de consumo, de utilização e tudo mais, ela vem pela via do espetáculo, é, né, propagandas que a gente não vê de toda a ordem, que estão o tempo todo nos é. empurrando numa relação com o mundo, porque, de novo, é até legal você fazer essa confissão dessa motivação inicial. Um game, né, como É, se a vida é, fosse um mas eu digo, você começar de uma certa maneira e ser impactado por esse processo, que eu acho que é como é toda a conscientização, que a gente tem ali uma oportunidade e a gente vai ampliando isso. e a intenção é boa, desde o início a intenção é boa, Sim, né, ela seja intensa seja qual for a forma que ela não tome, era né. uma coisa falsa, era uma coisa Não, que era absolutamente. totalmente. Mas é interessante que a gente você vê, o que mais me choca atualmente é que a gente tem essas notícias na televisão, né, e elas são relativizadas. A gente teve agora em São Paulo um evento em que um secretário da área de meio ambiente fez uma Foi aquilo, negação gente? do aquecimento global, Que foi né. aquilo? Mas aquilo é um discurso, né, que a gente infelizmente você encontra, até porque esse processo de adoecimento, ele é gradativo.
Então ele, né, uma pessoa às vezes está com uma doença grave, ela pode acordar de manhã e se sentir bem, né. Sim, O mundo ele não é porque está aquecendo que não tem um dia frio, a gente está num dia frio aqui sim. para Rio de Janeiro. Então, esse é um processo que a ciência está. Hoje não é nem mais uma pergunta, é uma questão, é uma certeza, e não precisaria nem a ciência essa que olha lá na frente, basta uma ciência que está fazendo isso, está medindo temperatura e está vendo que essa temperatura está mudando, não só porque tem um El Niño, não só porque tem outros fenômenos, está acontecendo realmente um impacto humano. hã, e, mas o que mais me impressiona é que isso tudo vai virando realmente parte da vida da gente. Então, o que a Europa está derretendo, né, que e a gente olha a Europa porque, de novo, é um lugar ali que a gente está culturalmente tá muito exposto para nós, né, mas a gente não está vendo a falta de comida que está havendo em outros lugares na África, em vários lugares onde a mudança climática. E se você for conversar com pessoas da área de alimentação, há um pânico, né? Porque realmente esses aquecimentos eles modificam totalmente a realidade climática do planeta. Isso tem um impacto direto na cadeia alimentar. E tem a ver também com a forma de plantar e com o jeito extrativista e enfim, e de plantar e de fazer gado, de não sei o quê, tem a ver tudo tem a ver com uma forma cultural, tudo tem a ver com outros deuses que a gente inventou, né. Tudo tem a ver com, a gente precisava de água limpa e de ar puro. De repente a gente inventou: "Não, a gente precisa de dinheiro". E aí a gente pode, sacrificar a água limpa e o ar puro para ter dinheiro. É muito doido como a gente se enredou nisso, né. Mas faz muito tempo, né. Às vezes eu vejo que é muito difícil realmente sair dessa porque são dar passos atrás também. Quando a gente fala de aprender com povos originários e tal, parece que o homem branco se sente dando passos atrás, né. E é. Mas você não te preocupa, assim, a falta de alarme das pessoas, né? Porque isso eu sinto muito, assim, que as pessoas tocam a vida com uma normalidade, né? Essa é a grande questão, né, como é que você sensibiliza, né. Mas é claro que me preocupa, né, e já me preocupou muito, já me tirou o sono, né, mas isso é uma das coisas importantes também, de saber que você tem que fazer o beija-florzinho para apagar o incêndio, entendeu. Tá fazendo a parte dele, ele tem um bico daquele tamanho, não sei o quê, mas ele tá indo lá no riozinho, pegando uma aguinha e sendo exemplo para o leão que estava ali paradão, falando: "Pô, você não vai conseguir apagar esse incêndio". Eu falei: "Eu fazendo a minha parte". Então você quando entra nessa perspectiva de que eu estou aqui nesse espaço de tempo, eu vou fazer a minha parte, para tirar a angústia, né, de ver: "Caramba, como é que as pessoas não percebem", né, e também aí tem pessoas como a Greta que, sacrificam no bom sentido, né, a vida toda em prol disso, eu acho incrível. É. Faz um Eu ondão, né, faz um eu acho ondão. que a Greta também ela traz uma questão muito interessante que e agora já está crescendo, né, mas ela quando ela começou, eu achei essa fala muito interessante, né, de uma posição política do futuro, né, dessa geração que ainda não Vocês estão roubando roubando o futuro. Isso, eh, e é how engraçado dare que you, how dare you. é, e às vezes isso não mobiliza nem os pais, né. Porque isso é interessante, né, como a gente entrou num processo civilizatório onde essa preocupação consigo, ela realmente diminuiu uma preocupação Com a comunidade, com a né. comunidade e com o vindouro, né, E com as com gerações vindouras. muito doido, o imediatismo, né. Mas historicamente o ser humano só muda quando está com a corda no pescoço, né. Então o problema é que a corda do pescoço na questão ambiental é perder muito, né, muito, muito. Você olha E para quando você faz esses essa exposição, você recebe muito retorno, assim, negativo? Existe olha, não, tem um pouco a questão, né, quando eu falo de pecuária, quando eu falo do consumo da carne, que eu consumo, mas eu sou contra, então ainda tem muito caminho para ir para frente, né. Mas até o fato de eu ter essas, como se
como se diz, quando o discurso é um e a ação é outra, né, Sim, sim, sim. e falar sobre isso é um convidar, convidar Sim. a pensar: "Olha só, eu também erro, eu também tenho muita coisa a aprender ainda nessa seara, vamos aprender junto, porque é o único jeito, e é o jeito da gente se reconectar com a gente, né, sustentabilidade é isso também, é a inteligência deixar de ser o capital, o dinheiro, o social, e voltar a ser a natureza ensinar a gente a ser humano, a natureza ensinar a gente a colaborar, a ser simbiótico, a a se entender. Tem muito a aprender. Cada campo de futebol que a gente desmata, a gente está acabando com muita sabedoria. Mas me perdi da onde a gente estava. Não, estava falando disso. Eu acho que você, por exemplo, essa questão que você tem de tentar fazer pequenos movimentos, né, e que isso é quase que um modelo, você ser um exemplo de estar ali fazendo alguma coisa, a nível ali de um oito bilionésimos, Sim, na né, minha vida pelo na tua menos, né, vida. na minha vida e Você uma faz vez me onde. convidou, eu achei aquilo muito legal para conhecer aqui o trabalho do biólogo do Mário Moscatelli, Moscatelli, que faz aqui nas lagoas da Barra da Tijuca, Jacarepaguá. né, de Jacarepaguá, e fez na Lagoa Sim, Rodrigo Rodrigo de de Freitas, Freitas. que eu fui, essa semana, por acaso, fui caminhar lá, e é muito impressionante o que aconteceu na lagoa, né? O retorno de fauna, né? Não só Capivaras capivaras enormes. enormes que estão ali, é muito impressionante, no meio da cidade, você vê aquelas capivaras inseridas ali, de verdade inseridas, e tinha pássaros, eu sou me criei ali no Leblon e tudo mais, eu andava assim pela lagoa, eu andava e dizia: "Cara, esse pássaro, eu nunca vi esse pássaro aqui", Que né, legal, é co pássaros novos. novos, assim, tinha uns de bico vermelho que eu nunca tinha visto na lagoa, né, e fiquei muito impressionado, não só a fauna, mas, assim, também toda aquela mata ciliar É, reconstituída, é. enorme, né, e aquilo Peixinho, é tudo. maravilhoso, porque eu me criei no Leblon com aquelas mortandades de peixes. Subiam. É, subia, eu me lembro, acho que era fevereiro, tinha uma época do ano que É. ficava um Chove, horror, um cheiro horroroso, né, e aquelas milhares, sei lá, com centenas de milhares, é, milhões lá de peixes mortos. Aquilo é muito esperançoso, né, porque é um projeto vencedor. E você me levou para fazer aquele passeio de barco, assim, muito é, interessante, né, em que o Moscatelli levava a gente de um lugar para um lugar quase paradisíaco, ele é, entrava numa área lá da lagoa que parecia que você estava na Amazônia, é, né, e depois ele te levava para uma outra área, que é a área degradada, mais degradada e tudo mais, que ele faz uma contenção e tudo mais. Essa área degradada aí tudo, era sofá, era geladeira, era uma coisa impressionante. impressionante, É. né. Me conta um pouco sobre esse envolvimento teu com essas coisas da cidade, das pequenas coisas. É, pois é, em algum momento eu entrei nessa seara, comecei a falar sobre isso, comecei a me interessar sobre os assuntos, comecei a entrar em mutirões de limpeza da lagoa. A minha mãe foi sempre muito fã do Moscatelli, porque há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, ele fez o Abraço na Lagoa, que Sim, chamou a atenção das autoridades e deu realmente uma limpada na lagoa na época, né, então foi uma coisa que o Mário Moscatelli era assim, um fantasma de esperança, assim, que eu tinha, assim, com a Eco 92, né, alguns eventos e coisas, que dão esperança pra gente. Aí eu conheci o Mário, e foi demais, ele me fez passeios como esse, a gente deu passeios de helicóptero, eu sempre documentando, postando, falando sobre, marcando prefeitura, marcando a empresa, na época SEDAI, hoje é Jaguar, chamando atenção para essa questão, que é muito grande, né, a questão do saneamento básico, né. Ali você tem todo um bairro da Barra da Tijuca que na hora de vender os prédios você bota: "Olha, de frente para a lagoa", né, e na hora que você entra no prédio você tem que botar uma tela por causa dos mosquitos, você não pode mergulhar na lagoa, você tem mau cheiro, você tem isso, você tem aquilo. Então, você tem uma cidade cujo maior ativo, econômico é o ambiental, e que não se vale desse ativo, né, que literalmente caga nesse ativo, né. Eu acho que a coisa mais não tem nada mais desrespeitoso com Deus, com o que quer que seja que você considera sagrado, do que você sujar a água, que é o berço da vida, sabe. Então é muito revelador de quem somos como espécie, assim,
o jeito que a gente trata a água, né? O mar que está Hum, se acidificando, né? Da onde sai a maior parte do oxigênio, que vai matando micro-organismos que fazem o trabalho sujo, entendeu? Que é de dar ar pra gente. Então, quando começar a ficar como se estivesse a 5.000 metros de altitude, tá difícil, né? Eu lembro de um filme, acho que era o Robocop, que eles vendiam ar em latinha. uhum, é. Pá, acho que era o Robocop, fazia assim. Eu lembro dessa cena, de imaginar isso e tal. Enfim, faltam É. mais filmes também, quando a gente começou falando, né, de como usar né, a profissão da gente, de artistas, ainda mais na sociedade de entretenimento, para chamar a atenção, para reverberar uma consciência ecológica. Acho que faltam mais filmes, mais conteúdo de sustentabilidade, como o Aruanas, como ou mesmo o documento do Al Gore, etc. Eu acho que também algumas coisas que você faz, assim, nessa tentativa de reverberar, tá, assim, a apreciação da natureza, né. Sim, com Levar certeza. essa coisa que, Contato. o contato, eu vejo constantemente você postando esse tipo de coisa, você com a natureza, você indo para a floresta, você subindo a montanha, né, e convocando as pessoas a terem esse apreço. Sim. Você me fez um convite outro dia, a gente foi de madrugada subir com 2 Subiu, dois irmãos. irmãos, Foi maravilhoso. maravilhoso, de madrugada lá mas o que mais me encantou naquela ida, que estava maravilhoso, Rio de Janeiro, paulistas que estão nos vendo e os Venham, outros, venham, venham, venham. porque infelizmente igual não tem, É, né, é isso. mas o Rio é maravilhoso. Mas, eh, o que mais me impressionou é que a gente desceu, a gente encontrou ali o pessoal da comunidade, né, e que tinha feito aquilo virou um parque daquela Sim, comunidade, né, em que a própria comunidade se dá conta que aquilo é um bem, é, né, tanto isso. para uma exploração econômica também, de uso para turismo, etc., e em áreas que normalmente são percebidas assim como áreas de perigo no Rio de Janeiro, pá-pá-pá, né, você vê que aquela consciência ela vem exatamente não por uma educação de passar valores assim forçados, mas por um reconhecimento de patrimônio, né, que eu acho que é muito importante assim E das um pessoas. sentido de comunidade, que É. nas favelas tem e que no asfalto não tem. No asfalto a gente não conhece o vizinho, a gente quer distância do vizinho, a gente quer ficar mergulhado no celular, em shopping, nisso, naquilo. E numa comunidade você precisa aprender a respeitar, ter o espaço do outro, o espaço é curto, os recursos são curtos, como é que você divide? Bom, a necessidade faz o homem, mas acho que a gente tem muito inclusive as novidades ambientais, ecológicas e tal, eu acho que elas deviam ser implementadas primeiro nas comunidades, né? São lugares que sabem gerir a vida em comunidade, né? E a partir daí ir para Isso é muito reverberar isso. interessante, porque a gente sempre pensa quando há uma tentativa de fazer as comunidades que vivem na Amazônia e tudo mais, elas reconhecerem a importância ali da biodiversidade, do que aquilo pode significar para Aham, o desenvolvimento delas e criar essa consciência. A mesma coisa na cidade, né? Que a cidade às vezes fica assim, a favela está invadindo a mata, ou a favela está fazendo não, assim. Mas das pessoas terem um senso de que aquilo é um patrimônio daquela comunidade, né? Delas serem parceiras. Eu acho que esse é um certo encantamento no que eu vejo no teu convite, que é, como você mesmo descreveu, não é uma tentativa só de vender ali essas ideias ou frases feitas para você ficar culpado na aham. verdade, quando você fica culpado, você já É, o já primeiro movimento que é se afastar daquilo, né. é. Mas essa possibilidade de ver as pessoas perceberem, na cidade do Rio de Janeiro, o patrimônio que pertence à comunidade da cidade, ou mesmo num morro, né, as pessoas ali dentro daquela realidade que tem as suas questões e tudo mais, as pessoas perceberem que aquilo é uma qualidade. E aprenderem com aquilo, porque não adianta você ter um pão de açúcar e você cortar um pedaço de pão de açúcar para fazer um negócio para vender ingresso, entendeu? Você precisa, aprender com a natureza a capitalizá-la, digamos assim. Então, se você limpa as lagoas, você pode fazer ali passeios de barco, de jet ski, disso, daquilo,
fazer passeios ecológicos, botar ali, vamos dizer, palafitas e coisa, passei para conhecer os coelheiros e tantos outros animais que só existem ali, não existem na Lagoa Rodrigo de Freitas, não existem logo ali e tal. Enfim, existem várias formas de você explorar ecologicamente, né, de forma sustentável. Tipo, aí é só você abrir os olhos, ao invés de botar a ganância em primeiro lugar, né. É que eu acho que a diferença de você não entender que você não pode tirar um pedaço do pão de açúcar, né. Outro dia aqui na ponta aqui da Barra da Tijuca, eu estava andando na praia e estavam dinamitando a ponta aqui onde tem ali a saída da lagoa, né, Sim, pia, que é quase que o arpoador da Barra da pia, Tijuca. O pia ali no pia, pia, exatamente. Então as casas que estão ali naquele condomínio, tinha uma casa na ponta dinamitando ali, provavelmente para fazer um deck. um deck ali para jogar tênis, Hã, né. Mas é muito impressionante, assim, que a comunidade não se dê conta, e o próprio indivíduo que faz isso, de que aquilo é um patrimônio até da casa dele e tudo mais. Então eu fico muito impressionado com como a gente desvirtuou. Uma das coisas mais importantes que a gente tem para a ordem social é a noção de propriedade. hum, Propriedade foi muito importante para a civilização, para a gente ter respeito, para a gente ter, né, uma jurisprudência que acalma as sociedades que vivem assentadas, uhum, né, de que aqui é o meu pedaço, ali é o seu pedaço. Tudo bem, isso foi uma construção civilizatória, mas há algo errado na ideia de propriedade que faz as pessoas, né, aquela imagem da ecologia, de que o cara está no barco fazendo um buraco e diz: "O que você está fazendo?" Vai afundar o barco. Ele diz: "Ah, mas estou fazendo debaixo do meu banco, não se é mete, meu. é meu", né. Então, assim, eu acho que essa noção que está tão imbricada com a individualidade, com valores importantes. Então, assim, a propriedade, no sentido positivo da propriedade, a individualidade no sentido positivo da individualidade, como isso foi imbricado como alguma coisa que a gente hoje não consegue separar dos malefícios que podem levar até mesmo a uma autodestruição. É, é. E tem a ver com essa empáfia, com achar que sabe alguma coisa, ao invés de aprender, ao invés de estar aqui para aprender com a natureza. Você vê a natureza como uma inimiga, como sujeira. "Ah, eu vou limpar esse terreno, É, vou tirar, eu vou limpar esse terreno", né. "Ah, esse aqui está sujo", e tem floresta. Quer dizer, ele está mais do que limpo, está riquíssimo, está cheio de sabedoria, né, para você aprender com um bichinho, com a árvore, que se não fosse aquela árvore, não tinha aquele outro bicho, se não fosse aquele bicho, não sei o quê, não tem a comida que está no seu prato, né. Então não ter a noção dessa interdependência e dessa é muito grave para seres que se dizem seniscientes. é. Eu também o ser humano ele não se deu conta assim do quanto ele passou do ponto, porque houve uma época realmente E é brinquedos, desculpa te interromper, mas é porque tem essa fala do Krenak, assim, a gente arranja esse monte de brinquedo, né. É tudo uma brincadeira que a gente inventou, né, um jeito de viver que a gente está brincando de alguma coisa, né. Tudo isso são brinquedos, os gadgets, as gadgets coisas, não sei o quê, tudo. uhum. Lembro da minha analista, Eh, às vezes, falando para ela: "Nossa, às vezes eu fico muito tempo no joguinho e tal". Eu falo: "Mas todo mundo tem um joguinho, assim". Ela colecionava arte. Eu falava: "Esse é o meu joguinho também, é uma coisa que eu sim, gosto, que me dá aquele prazerzinho", sei que mas parece que a gente transformou tudo nisso, né. E tem muito prazer, tem muito joguinho na natureza, sabe. Tem muita coisa para dar prazer pra gente, um prazer profundo, um prazer duradouro, um prazer de bem-aventurança, né, de ser e estar aqui respirando, e não esse prazerzinho de: "E agora? Ai, tomei o café, e agora, o que que eu faço? Agora eu vou pegar um jogo, e agora? Eu vou assistir um negócio", tudo para fugir, de uma ideia que que é mais difícil, porque tem a morte no meio, né, tem o tamanho da nossa vida, tem se entender enquanto parte, não como todo poderoso, e é meu, e é seu, né, mas que é muito mais muito mais. Nossa, é.
essa noção Legal. utilitária. Você teve há pouquinho agora na Amazônia, né, você fez uma viagem para lá. Levei minha mãe. Ah, é? Levei minha mãe, aproveitei, falei: "Vai mamãe", Ah, porque legal. é a grande responsável pra gente estar aqui hoje, não só com o Com Rabino, que foi ela que me trouxe para a com sinagoga, certeza, a Miriam, mas também a relação com a natureza. não tinha essa percepção, assim, da Miriam, dela tão ligada, assim. Total, ela É, levava a gente para o jardim botânico todas as bom, primeiro meu avô, né, o pai dela que subia também, fugiu da guerra e tal, chegava aqui muito apaixonado pelo Brasil, pela exuberância da natureza brasileira, muito agradecido também por Eretz Brasil, digamos aham. assim, e subia Pedra do Sino, Pedra Gávea, enfim, escalava também, Ela ia então tem junto? essa sim, ela foi, meu pai chegou aí também com o marido dela. Daniel Schenker também fazia isso quando Fazia. eu era pequeno, hoje eu de jeito nenhum. Mas então eu tenho essa herança da minha mãe, né, que sempre muito encantada, tanto com o micro quanto com o macro, assim, tudo é ó. E então foi uma grande influência. É. Mas o que que te impactou, assim, você já conhecia, obviamente. Tinha ido uma outra vez, mas uma a trabalho, né, no Teatro Amazonas, que é incrível também, em Manaus e depois com a família. Mas a Amazônia é um lugar de conexão, se você está realmente aberto, né, para se entender como parte, isso tudo que eu acabei de falar, é um lugar de reconexão, assim. Antes de ir embora da Amazônia, dá uma tristeza, porque de alguma forma você sente que tem um pedaço seu que fica lá, assim, que já estava lá, que você encontrou quando foi. Caramba, olha eu aqui, caramba. Aí você vai embora, volta para Matrix, sabe? Uma coisa assim. Hã. Porque é tudo, é muito grande, É, é eu acho que muito tem um grande. contato com a imensidão. Imensidão. E você se Uhum. sente, você fala: "Cara, é muito forte". E eu acho também os povos, né, da região, porque uma coisa um pouco decepcionante na Amazônia é a pouca exuberância, às vezes, de fauna, né, Aham. que você tem que procurar muito para ver, É, porque é, é tão densa a floresta é. que aquilo não tá, é Você diferente do ouve, né. Pantanal, né, o Pantanal, você vai para o Pantanal e parece um Jurassic Park, assim, Tem muitos mais animais que você vê, que você alienígenas. tudo mais, mas ali na Amazônia aquilo é mais dentro daquela realidade. É interessante, porque você realmente é um visitante, aquilo não está É, disposto como um zoológico, como um. é. Mas se você tem um bom guia, ele te mostra Não, ele vai as ter. simbioses, Ele né, que vai, acontecem no meio do não, ele de caminho, noite vai te né. mostra os A olhinhos que estão sabedoria, ali, né. todos lá, com certeza. Mas o que é mais interessante que você tem acesso são os povos da região, que o outro dia eu estava lendo que em 1500, naquela região da Amazônia, eram 6 milhões de, né, de povos indígenas que faziam parte da Amazônia, né. Então, assim, 6 milhões de pessoas viviam naquele ecossistema lá, Em né, comunhão com em esse comunhão ecossistema, ali, né. né, e é interessante, e a gente sempre tem né, como a gente está hoje tentando criar uma percepção diferente, né, sempre uma ideia, como chegaram os colonizadores aqui, né, os primitivos, né, mas assim, tanto aqui quanto em outras regiões da América Central e tudo mais, onde os povos indígenas tinham uma qualidade de vida, uma Sabedoria. sabedoria e tudo mais. Eh, eu acho que, de novo, essa colonização ela veio com essa ideia patrimonial, né, utilitária, Uhum. e a gente tem que transformar essa consciência nossa. E eles são grandes professores, grandes mestres nisso, porque eu acho que o que impacta quando a gente conhece povos, indígenas, por mais que eles já estejam, às vezes, misturados com a gente, por mais que sejam Sim, aldeias turísticas, né, que a gente vai para conhecer e sai de lá, mas você sente esse pertencimento, você sente são pessoas que são o próprio lugar, e que o lugar são elas. Então essa coisa do patrimônio não faz sentido, porque eu sou isso tudo sou eu, né. Aí, né, a montanha é minha prima, o rio é meu irmão, eu converso com essas pessoas, são literalmente meus tios, meus avós, então essa noção de que esse pedacinho aqui é meu e aquele é seu, é mais separatista do que realmente comunitário, né. tem uma história na tradição judaica que vê um sábio vê um sujeito
limpando o terreno dele, e ele joga umas pedras para a área pública. E ele passa para mim e fala: "Por que você", ele mais ou menos fraseia isso dizendo assim: "Por que que você jogou, o lixo, o resíduo, não sei o que lá, num lugar, que era menos seu para um lugar que é mais seu?". Ele quase que invertendo a Aham, noção de aham. privado, E público, público-privado, total. e a noção que a gente tem, né, de que o privado é mais sagrado do que o público, e o público é muito mais sagrado do que o privado, tá. E eu acho que esse conceito, se a gente não conseguir modificar ele, dificilmente a gente vai fazer movimentos aí de responsabilização. É, tem um livro que inclusive me convidaram para fazer o prefácio, eu fiquei muito lisonjeado, que chama o Capital Social. Enfim, que a gente critica muito, porque quando você fala disso eu já penso, o capitalismo, né, como é que eu vou sobreviver em comunidade num sistema que só quer mais e mais e mais. Mas até o próprio capitalismo, como todas as ideologias, as formas de organização social, nasceram da vontade do bem comum social. Então, como conseguir a gente transformar o jeito que a gente vive, num jeito que não seja tão utilitário, que seja mais comunitário? E para a gente fechar um pouco aqui, qual a tua visão assim de como é que a gente dá volta nesse caminho que está, parece ser assim, de aquecimentos, de desabastecimentos, de carência, né, de construção aí, de transformar a abundância em carência, que parece um processo do mundo civilizado. É. Eu só posso, como eu já disse, fazer a minha parte, e quanto mais eu tiver essa noção, com mais, franqueza e energia eu vou poder lutar, na verdade defender, o meio ambiente, sabe. Porque eu já fiquei muito angustiado, assim, de me achar uma gota insuficiente, sabe. E a verdade é que o planeta não precisa da gente, a gente não está falando do planeta, a gente está falando da Não. nossa sobrevivência enquanto espécie, né. E a gente tem que pensar também que se a gente não for merecedor disso, a gente tem mais é que ir embora, né. Então a gente está lutando para a gente ser merecedor. Eu acho um mico a gente sair daqui antes dos dinossauros, assim, ficaram milhões de anos aqui numa boa. Precisou cair um um meteoro ou coisa parecida para dizimar, porque não eles iam estar aqui até ainda. Então tem das uma das teorias é de que acabou a comida, né. Então de alguma forma eles foram como nós estamos sendo, né, acabando com os Mas recursos e tal, mas isso é uma das teorias. a A teoria que mais eu acho que aceita é a mais aceita é é a a do de meteoro. uma época que houve ali muitas erupções. Que aí o ratinho ficou lá debaixo, no É, escurinho, saiu e não, deu: "Disso nó daqui". exatamente, É, nós só foi a oportunidade para nós aparecermos. pois é. Mas talvez E hoje a seja gente quer matar o ratinho, não mata o ratinho gente, é o primo, é o primo. não, é interessante isso, né, tem vários cientistas que nessa questão mais nova aí da inteligência artificial, da gente poder ser ultrapassado pelas próprias máquinas, ou seja lá que Tem essa esse olhar, assim, esse de que olhar você interessante. talvez precise de uma outra inteligência para, né, e a natureza ela, não é ela que precisa de nós, Não, a né, natureza é a inteligência, né. ela vai estar ali presente e ela vai talvez é como você falou, né, a gente não vai ser merecedores, vai aparecer uma outra espécie mais adequada, É mais isso, adaptada a é esse isso. meio e vai dar um final a nós mesmos. É isso, acho que ter noções, sabe, todas essas, não de uma forma derrotista, pessimista, mas naturalista, para não usar o realista, né, porque que realidade é essa que a gente inventou para viver? Mas numa perspectiva naturalista, isso aqui ele já sofreu, né, períodos glaciais e é o próprio, eu sempre cito o período carbonífero, que a gente tinha, imagina, uma sequoia Sim, era uma coisa pequenininha, porque é, né, a vegetação era é gigantesco. gigantesca, porque você tinha muito gás carbônico, mas a gente não poderia sobreviver, mas a natureza era exuberante. Então, assim, olhar em perspectiva, eu não quero ter um cabelo branco por causa dessa questão, e ao mesmo tempo quero fazer com prazer
porque viver em sustentabilidade, né, viver de forma sustentável, é viver melhor, consigo próprio. Por consequência, ou a partir também da relação com o outro, né. E é um caminho, de uma vida, né. Eu gosto muito de uma frase que tem num livro teu, né, de que da gente parar de se ver como caminhante do caminho, mas a gente se entender como pedras, onde algo muito maior está passando por cima, entendeu. Quando a gente tem essa perspectiva de poeira galáctica, entendeu, a gente entende que a gente é minúsculo e que a gente é gigantesco. Então, essa noção também, né, budista do tudo e do nada e tal, me interessa. Ah, é isso mesmo, talvez até dentro um remédio dentro do próprio capitalismo, os conceitos de capitalismo, é perceber que é uma questão patrimonial, que É, boa. cuidar desse do jardim todo É, é uma questão patrimonial, usando aí um conceito que é, é mais claro para as pessoas é. mesmo. É engraçado porque a gente começou a entrevista falando, do meu impulso, né, digamos, do que o capitalismo me ensina, né, de ir lá, de vai, ganha, joga, né, faz sucesso, né, pra foi talvez um impulso, eu reconheço hoje como um impulso inicial para eu me jogar de vez nessa seara ambiental, né. Então você termina agora falando de que a gente pode talvez achar dentro do capitalismo motivações para viver de Sim, forma mais sustentável. é isso Primeiro, aí. eu sempre falo também que o cara mais negacionista hoje, daqui a 10 anos, vai ser mais sustentável, porque não tem jeito. Se Uhum, ele quiser continuar sobrevivendo e se ele quiser continuar nessa sociedade, né, que é verdade. a cada dia alguma coisa nova é instituída, é pensada de forma, né, o próprio ESG, né, que as empresas precisam se adaptar ou dar 10%, não sei quanto, uma porcentagem para projetos de sustentabilidade, mostra isso claramente, né. Tem até paralelos aí, né, com essa consciência que as pessoas tinham antes da escravidão, que, né, Hum. veja que as pessoas demoraram, o que é óbvio para nós hoje, que é um Uhum, absurdo uhum. absoluto e tudo mais, em dado momento era uma discussão da sociedade, sociedade brasileira, há cento e poucos anos atrás, Cento e ela poucos. é muito doido, né, ela era dividida entre os que acreditavam, né, nesse modelo econômico, né, usando outros seres humanos e tudo mais, exploração de seres humanos. Então, eu tenho certeza de que isso que você está falando é uma realidade de como as pessoas vão olhar esse É. mundo de hoje. E isso é uma esperança também, a gente vê um mundo cada vez mais rápido. Eu que faço novelas e fiz um personagem que foi o personagem de maior sucesso, que eu sei que hoje ele não pode ser reprisado, porque ele diz barbaridades. Aham. Ele diz barbaridade, ele é preconceituoso, ele é homofóbico, ele é gordofóbico, ele é todo fóbico, e hoje não cabe dizer isso, por quê? Porque a gente está repensando a nossa É forma incrível, de porque lidar aquela no último aquela jogo. Isso novela tem foi 10 anos. 10 anos e foi o primeiro beijo gay na Uhum. televisão. É, Ou seja, era supostamente um momento de abertura. de abertura, mas a linguagem e a maneira de apresentar aquilo era É. totalmente errada. Totalmente, totalmente, identificada com o público, por isso que fez sucesso. Totalmente identificada com o preconceito de cada um, com o preconceito de uma sociedade, né, que fazia aquelas piadas, que pensava daquela maneira, né, e que tá lutando para pensar diferente, e achando um saco ter que mudar, mas meus amores, vida é movimento, não tem outro jeito. É isso aí, vamos acabar nessa frase, porque é ela. Agradecer muitíssimo aqui essa conversa linda aí com Amor, o meu querido Matheus, agradecer a vocês aí também. shalom.